Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Bright Straße e hoje vamos continuar com a leitura de A Montanha Mágica de Thomas Mann. Sim, a Malu está lá mostrando o nosso calhamaço, que serve também para você fazer um pouquinho de musculação, carregar. E eu lembrei até da Malu quando eu estava lendo essa meta agora que a gente vai comentar, porque eu estava lendo no sofá. Aí uma hora, sabe, a gente cansa de ficar numa posição, mas eu estava sentada, né? E grifando e tal, aí depois eu quis deitar um pouco, assim, pra esticar um pouco as pernas, e aí eu tentei segurar e não tinha jeito de segurar o livro, e é até perigoso, porque se ele solta e cai na sua cara, pode acontecer uma Bah! tragédia. Então eu falei, não, vou voltar a sentar até terminar aqui a meta. E aí eu pensei na Maluca e eu falei, talvez seria uma boa ideia se eu precisar, é que eu terminei a meta, mas se precisasse ler antes de dormir, eu com certeza leria no Kindle, porque não ia dar, não. Ó, É uma boa se bem ideia. que esse Kindle aqui, né, Tati, ele cai na cara Esse igual, cai na assim. cara igual, é. Mais ou menos dá pra você apoiar um pouquinho na cama sem ter problema. Ou se a gente pega aquele Kindle mais velhinho, que todo mundo tem, e a gente lê no menorzinho e tá tudo bem. O menorzinho, tudo bem, né? Eu acho que é por aí. Sim. Mas hoje vamos comentar, Malu, o final, né? A gente leu até uma parte da parte 3 e hoje a gente finaliza a parte 3. A Malu tá mostrando o nosso cronograma. Para quem pergunta e tá chegando no É. canal agora, tá no nosso grupo no É, Telegram. imprime o cronograma, pega Isso, uma fita dupla face, põe atrás do cronograma e gruda no livro, isso. que é o que eu tô fazendo agora. Que eu vi Malu, que ele tá solto aqui e... Oi? mas tem gente que até encapa o livro, ainda mais porque aquelas capas que todo mundo reclama o pessoal que é meio aquele soft, né? Reclama Ah, que mancha, aperta, que marca. E você sabe que os Buddenbrook, eu li a maioria no físico, assim, também eu variei um pouco, é claro, com o Kindle também, porque não dava, como esse também não dava pra. Mas ele não ficou tão ruim assim, é que também o meu parâmetro de não tão ruim não é igual do pessoal da perfeição aí, né, que encapa o livro. não, tem o pessoal da perfeição, tem o É, pessoal que reclama se teus livros não estão certinho atrás da tem, parede. sim, Ah, verdade. eu não sou da perfeição, gente. Para Então, mim é o second best, assim, já tá mas plano B. a Malu deu outra solução ainda, minha gente. Para quem gosta da perfeição, existe a perfeição do marcador que a Malu colocou lá, também está lá no nosso grupo. Vocês podem imprimir o marcador e atrás, na parte de trás do marcador, tem o. Eu não tô com o meu aqui porque o meu foi para imprimir. Eu pedi para imprimir e logo vai chegar. Mas aí você tem a possibilidade de olhar também o cronograma atrás. Então não tem desculpa para o Exato, grupo da para perfeição que ou não. perfeição. Não, a gente agrada todos os clientes. Uhum, A gente, assim, ó, sem brincadeira, para quem não gosta de riscar, enfim, né, de fazer. E é um livro bonito mesmo, né? Essa sim. coleção eu acho toda bonita. Só acho que aqui podia ser maior. Eu não É. sei se eu tô cada vez enxergando pior, então eu acho Sim. que sempre aqui podia ser maior. Para mim, o ideal é aquele ali do Tolstói. Tolstói, é que daí dá pra ver de longe. Pronto, sabe? É. Identifica na hora que é dele. Mas assim, achei bem bonita essa coleção do Thomas Mann. E eu Sim. não acho ruim ele não, para mim não manchou tanto, né? Uhum. Claro, sempre pode. Aqui, ó, aqui ficou umas coisinhas pretas, mas não É. muito assim. E aí tem se não quer vandalizar o livro, né? Tem esse marcador que ficou super bonitinho, né? Ficou muito A bonita. Tati fez a arte, depois eu adaptei pro marcador. E aí tem marcador com todas as datas dos vídeos, Tem. quanto tem que ler por semana e tal. Sim. Bem legal. Uhum. Então Então, tá, vamos à nossa meta da semana. vamos. A meta começa na página 80 com o subtítulo Sutileza do Pensamento e terminamos esta meta no final da parte 3, né? Isso, É isso aí. isso. Assim, às vezes. Ah, outra coisa que é maravilhoso nesse livro é que é bem aquela letra que a gente gosta com a cor de página que a gente gosta, assim, Isso. aquele meio Uhum. begezinho, assim. Isso é muito gostoso de ler.
Eu só tenho uma coisa que eu achei que, eu não sei se eu prefiro ou não, é do outro jeito, mas que me chamou a atenção, que a margem é um pouquinho mais, ela é estreita nos cantos, né? Aqui, ó, tá vendo? Nos cantos Sim, exteriores e aqui no canto, no interior, ele é um pouquinho mais espaçado. é bem larga, é. E Eu aí, acho bom, é ruim para escrever, né? então, mas aí para quem gosta de escrever, porque tá vendo, eu até faço algumas anotações aqui, daí eu acabei até fazendo algumas aqui no lado de dentro mesmo, até para ter um pouquinho mais de espaço. Mas Sim, enfim, para quem gosta de fazer o marginalia, né, de escrever bastante nas margens, quando tá é. desse lado aqui, de um dos lados, né, da página, é até fácil, mas talvez, eu não sei se as pessoas reclamam. Diga aí o que vocês acham, se vocês preferem fazer as anotações na margem de fora, na margem de dentro, e o que vocês acharam dessa edição aqui. E outra coisa, as editoras, se liguem, minha gente. Marginalia. Sim, Os discípulos de Benjamin é isso. querem fazer Querem marginalia. fazer Lancem seus livros versão marginalia, isso aí. né? Uhum. Precisamos. Mas vamos lá, que As pessoas não daí dão bola, mas tem um grande público para isso. tem. Ao longo Não do. menospreze Não. os marginalistas. Não é os marginais, viu? É os Exatamente, os marginalistas. marginalistas, isso aí. Ao longo dos Ah, comentários, Malu, eu vou falar mais alguma coisa sobre a edição, né, que surgiu aqui como. Eu pensei aqui, mas aí vamos falar quando chegar no que a gente precisa falar, porque eu achei essa meta bem legal e eu acho que tem bastante. Vão acontecer coisas, né, novas aí que a gente vai descobrir. E já vai apontando um pouco mais para aquilo que a gente estava tentando descobrir, né, Malu? Assim, que a gente estava fazendo conjecturas. conjecturas, exatamente. Ah, então a gente começa essa meta, né? Uhum, Com o Joaquim, né? sim. Tirando o termômetro dele. Esse termômetro é muito esquisito, né? Uhum, Porque depois no final da meta a gente fica sabendo que quando uma pessoa não diz o certo do termômetro, quando ela não é honesta, porque eles têm esse termômetro, né? uhum. Contextualizando, que eles têm que medir a temperatura. Viu, Diego? O Diego reclama que eu digo, vou tirar a temperatura. Sim, Se tirar a temperatura, tu vai ficar sem temperatura, é sim. medir a temperatura. Então eles vão medir a temperatura e anotar num papelzinho Uhum, a horário, quantos graus eles estavam. Só que aí tem uns que mentem, né? sim, E aí, quando o doutor começa a desconfiar que mentem, ele dá um termômetro para a pessoa sem os números. sim. E aí ele mesmo que anota, só Uhum. ele Só sabe o ele que é. sabe, exatamente. Ah, É, ela olha, são umas crianças, né? O doutor tem que tratar uns como tem. criança, né? Então, é sobre isso também que eu vou falar, porque daí eu vou. É uma coisa que ficou como curioso para eu ver no original e eu fui em busca disso. Mas deixa só um pouquinho para frente. O que eu queria comentar aqui, a gente tem aqui o Joaquim, né, falando. A gente descobre aqui no começo que ele fez. Tá aprendendo russo, né, o Joaquim. E aí eu fiquei assim, ele falou assim que aprender russo pode ter certas vantagens no serviço. Isso tudo no comecinho aqui da 80, quando a gente no comecinho da meta. Aí eu fiquei me perguntando Uhum. qual seria esse serviço que ele está se referindo, né? E aí Sim, ele vai falar pra gente depois. sabe que na hora eu achei que ele fosse ser. Porque eu vejo que ele fala muito em embaixador, Aham, né? uhum, Nas obras, né? Os alemães têm sim. muito disso, assim. Aí eu achei que fosse nesse sentido. E não Uhum, era, né? não, não é. E o nosso amigo Hans, começa a viajar na questão do tempo, né? Falando sobre. Sim. Ele começa a literalmente filosofar sobre o tempo, cria toda uma filosofia aí para isso, né? É, e ele fica com isso realmente na cabeça. E é engraçado que daí isso aí fica ali para ele. E nisso o primo dele vai medir a febre, então ele fala aqui na página 82. Mas é por causa dessas 5 marcas que ele mediu a febre, né? E estava com 37,5.
É por causa dessas 5 marcas que preciso cruzar os braços em vez de seguir a carreira militar, né? Que coisa nojenta. Aí eu já fiquei assim, fiquei pensando, que coisa nojenta o quê? Ele tá com febre, não poder seguir a carreira militar, ou me pareceu mais que ele é um cara folgado, meio suspeito, assim, de que ele não quer seguir a carreira militar e por isso ele até tá com essa febre, entendeu? Esses 5 pontos aí não permitem que ele possa seguir uma carreira, entendeu? Como se estivesse doente. Eu achei que. A impressão que me deu que não, que ele tem esperanças de sair de lá, sabe? Tipo, ele tá estudando russo, sabe? Ele não acha que vai Então, morrer, mas você achou isso? né? Eu achei que ele é meio folgado e daí ele não gostaria de Ele não tá seguir a carreira. querendo. Não sei, né? Ele tá lá pra fugir da carreira militar. Mas eu coloquei assim, suspeito, porque daí eu também não consegui identificar assim, a real dele, assim, de saber se ele quer ou não, né? Que nem a Malu já teve uma outra interpretação, mas aí veremos. Eu achei ele esperançoso, assim, tipo, eu vou sair daqui, sabe? Uhum. E tu já achou que ele é tipo aqueles guri que querem, Eu achei. não querem servir, né? Tem É. uns que fazem de tudo pra não servir. Sim, eu até anotei aqui, ó. Eu acho que ele não gostaria de seguir a carreira militar. Foi a minha, eu até coloquei para deixar aqui anotado e a gente vir falar para depois ver o que vai acontecer. Vou botar uma red flag aqui. Põe aí pra Será que gente ele vai ver. seguir? Será que ele quer? Será que ele quer seguir a carreira militar? Eu achei um pouco suspeito. Eu coloquei até aqui na minha Ou marcação. only time will tell. Sim, Tudo tempo, né? A solução todo o de tempo. tudo é o tempo, tempo, tempo. Sempre quando começa essas filosofias eu lembro da música do Caetano. Tempo, Sim. tempo, tempo, tempo. Não Que, tam, adianta, é o senhor do destino, que né? também nos faz lembrar das nossas outras leituras, nossa outra leitura conjunta aqui no canal, que estamos lendo sonetos de Shakespeare. Também falamos sobre o tempo. Também, coincidentemente, ele falou do tempo no soneto. Sim. E aí vai, né? Esses primos. Malu, você notou Esses que primos. o Hans é cheio de comida aqui, né? Tem comida Bah! toda hora. Eles vão tomar lá um leite no certo horário aqui, que eu já não lembro nem qual horário estamos É, mais. esse leite não me soa bem, assim, parece que vai tudo fermentar com esse leite, porque é muita comida, mais o leite por cima, Deus o livre. Então, Mas tudo bem, né? A gente mas já comentou aqui. o nosso amigo Hans opta por outra coisa, né? O que ele vai tomar ao É, invés do leite? uma coisa que também fermenta bastante, que é a cervejinha, né? Cervejinha, Gente, o Hans é uma figura, né? É Uhum. muito engraçado. E a forma como ele escreve, né? Como o nosso querido Thomas Mann escreve, é sempre chiquérrima, né? Ele é Sim, muito chique. ele é. Ele descreve as refeições, os guardanapos, ele é muito chique. Sim. Ele não, A- ele não tem. Ele não é como o nosso saudoso Joyce. Não, ele é chique. Até. Ele não conta para onde vai toda essa comida. Não. Não conta, e até Ah, aquela guria que tá comendo o mingau, assim, que come muito, lá que ele também descreve aqui. Assim, a gente vai falar, mas não todos, porque aparecem aqui um monte de personagens diferentes, né? E alguns que já apareceram já falaram antes, porque ele descreve a mesa nas refeições, então ele tá observando ali as pessoas. E tem alguns que já apareceram, mas outros ainda não, então a gente começa a meio que conhecer. Aparece o pessoal do meio pulmão, então né, a gente vai revendo algumas coisas. Tem uma mocinha lá que come o mingau lá, que nem se fosse, né, devorando enormes montões de porridge, né? Então e a gente vai conhecendo um pouquinho melhor essas pessoas, né? eu tô louca para conhecer assim a turma e assim saber como é que eu te digo identificar, sabe, cada Sim, um. sim. Aí eu peguei até fiz uma mesa aqui, Aham. Ah, desenhei a que mesa, legal! botei quem está sentado em cada lugar. Depois tentei fazer uma mapa do restaurante, mas ainda não tô me localizando bem Uhum, os sim. personagens, né? Uhum. E também porque assim, ó, daí eu quero me localizar nos personagens, aí vem uma frase tipo essa aqui, ó.
O tempo não tem natureza própria, em absoluto. Quando nos parece longo, é longo, e quando nos parece curto, é curto. Mas ninguém sabe, em realidade, a sua verdadeira extensão. Aí eu começo a filosofar sobre Sim. isso, sabe? Aham. Aí eu me perco, guria, total. E aí já esqueci quem são os personagens, sabe? Sim, sim. Esse livro é... Mas eu vou começar a anotar bem os personagens para trazer aqui na próxima. E É, botar lá no grupo também os mapinhas. o que eu fui. Eu também cheguei a confundir até, porque ele fala daquela menina, uma magrinha de cabelos louros, que chama Marúcia, né? Ele fala dela. É, E depois aparece a Madame, qual que era o nome dela que eu anotei aqui? Que ele fala. E eu aí confundi, achei que elas eram a mesma pessoa. A Madame Chacô, como que tava aqui até? Esqueci. Então ele vai aparecer aí umas personagens e daí eu cheguei a confundir. Depois, quando eu estava passando minhas anotações aqui pro caderninho, foi que eu vi que eram pessoas diferentes. É, Mas. uma das coisas que eu acho do russo ali, que ele estava falando que ele quer aprender Aham. russo também, é porque eu acho que eles querem ir chegar nas gatinhas, sabe? Ah, no pessoal. Porque as Sim. gurias bonitas são todas russas, né? Eles Exatamente. comentam assim, né? É. Tanto que ele Olha, fala eles estão. é, Esses jovens, esses jovens. que essa Marúcia é russa e só fala russo, né? Inclusive foi uma das coisas que a gente anotou aqui. E É. aí a gente então passa para a segunda, um segundo marcação aí, uma palavra demais, na página 86, né? Não sei se tem outras coisas Sim. aqui. Ah, antes disso ele vê o casal de russos, né, Malu? Que Bah, são os vizinhos dele. E para variar, ele faz uma cara de nojo. de nojo, de que não gostou. Ele não gosta que os vizinhos estão se divertindo. Não. Aí a gente tem uma Ele, primeira ele acha descrição muito deles, né? recém. Aí a gente vê que o Hans, ele é meio jovenzão, assim, né? Então a gente tem daí É, nesse outro segmento aí a ida deles, né, após essa pequena refeição que eles fazem aí do leite, né, ou a cerveja, que foi o que o Hans pediu. Eles vão para Davosplatz, né, que é onde a cidade, onde eles têm todas as lojas, né, parece que a vida acontece ali. Que aí eles falam que as pessoas também vão comprar aquilo que precisam e tal, e a gente descobre também, acho que foi aqui, eu não lembro se eles compram os próprios termômetros, né, para medir a temperatura. sim. Tem a E loja dos tem termômetros, a né? loja. E aí eu falei, será que ele já vai comprar um para ele? Mas acho que ainda não foi dessa vez, porque falei assim, ele tá todo encanado com o que ele tá, as sensações que ele tá tendo, né, o Hans ali. E só que ele continua afirmando que ele tá bem e tal, mas você já vê que ele já tá começando a ficar encafifado ali, porque ele fala daquele calor que sobe no rosto, ele tá falando das palpitações, né? Então ele tá sentindo coisas aqui que ele não sentia, né, Malu? Ele não estava sentindo. E ele chegou lá e fala: eu estou na mais perfeita saúde. Lembra que o médico diz: ah, Sim. não, Não conheço tipo, ninguém assim, né? não conhece ninguém assim, É. né? E eu acho que para ele vai ser uma. Ele é muito, assim, que eu acho, assim, até agora. Ele é muito gurizão, assim, muito cruzão, assim, muito. Ah, tem aquelas verdades dele, né? Então eu acho que ele ainda vai tomar muitas rasteiras, assim. E a primeira vai ser admitir que essa coisa da saúde. Talvez seja uma coisa bem forte, né? Sim. Mas, assim, admitir que ninguém é 100% saudável, física e mentalmente, né? Eu já Então acho que isso tive ainda eu já vai tive ser explorado ainda, né? uma outra impressão, um pouquinho, assim, eu também acho que pode ser isso, que ele já foi para lá com uma certa debilidade, assim, já com um estado Física. físico não muito bom, mas eu fico pensando se não é o entorno dele, com tudo aquilo ali, que começa a causar esses efeitos, e aí eu já não sei se ele tá sentindo isso, assim, se é tipo um efeito que você começa assim, até esqueci a palavra, assim, que você começa a sentir por você tá junto, assim, eu até acho que tem até uma palavra para isso, mas Sim, sim. eu comecei a pensar Sentir a que dor dos outros, isso, assim. ele tá lá no meio de todos eles, então assim, no começo ele ainda se firma como uma pessoa que não tá lá para um tratamento e tal, mas aí aos poucos ele vai
começando a ter sintomas, né, os mesmos sintomas que as pessoas que estão lá internadas. E vamos ver, mas eu acho que vai ser interessante aí. Talvez Eu, esses sintomas não sejam nem assim físicos, assim, porque a gente vai ver que quando ele conhece essa mulher aí, a tal da madame, mais pra frente aí, que daí ele fica pensando nela, ele repara na mão, e daí eu tive a impressão de que ele teve sentimentos assim, por ela, né? E que isso aí tá sendo, tá aparecendo no corpo, com a palpitação do coração, então ele tá tendo efeitos físicos de uma coisa que se ele tá sentindo, identificando exatamente. com os efeitos. Eu acho que eu acho que gradativamente ele vai perdendo essa empáfia juvenil Uhum, dele, né? uhum, E, assim, gradativamente ele vai perdendo essa empáfia juvenil, de um ponto de vista talvez psicológico, e gradativamente também ele vai notando que ele está doente sim. fisicamente. Uhum, Seja por, sei lá, ele já vinha doente, né? Porque ele era magro e tal, uhum, etc. Ou porque ele contraiu lá, ou porque ele está se relacionando com isso. E ao mesmo tempo, é uma situação esquisitíssima para ele, né? uhum, Ele tenta não se esquecer que a situação dele é esquisita. Tá sim. num lugar com aquelas pessoas, festa estranha com gente esquisita. Ele ainda não é parte daquilo, né? Uhum, Ainda sim. demora um pouco. E aí ele ainda tá naquela coisa assim, às vezes ele quer ir embora dali, né? Não tem nada a É. ver com essa gente. Às vezes ele tá acreditando que ele é aquilo ali também, né? Uhum, Então sim. eu acho que é tudo meio. E aí fica esquisito pra gente também, né? Fica A gente tudo. também quer se localizar ali, né? Eu acho que o mais legal que o Thomas Mann Quem vai é o leitor dando, nessa história? exatamente, tá tudo meio enevoado, né? Tá tudo meio. Aham. E as coisas vão se abrindo bem aos poucos. E daí tem uma coisa aqui que a gente já vai comentar que tem a ver com o primeiro vídeo que a gente fez, lá da parte 1 e 2. É que ele vai. Bom, mas assim, vamos só para chegar, porque daí é no próximo trecho aqui. Mas eles foram lá só pra gente eu não me atrapalhar e não ir mais pra frente aqui, né? Sim, sim. Eles foram lá pra cidade, na volta eles tinham aquele tal do repouso, né, que eles fazem na varanda. É o que eles mais fazem. É, então eles ficaram lá o e aí depois e termina com esse período aí, né, que eles foram cochilar lá fazer coisa. Aí a gente já entra na página 90 no próximo tópico aí, que é uma fêmea, naturalmente, Sim. que a gente descobre que daí ele vai conhecer essa madame aí. É, E. e presta atenção nessa primeira frase ali. Uhum, Não se deu conta do tempo que passou nesse estado. Lembra que ele foi meio que dormir, tirar um cochilo, né? uhum, E entrou num estado meio sim, assim. E sempre é isso, né? Sempre o tempo, 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 é. né? Uhum. Demonstrou Aquela que ele coisa que perdeu o tempo ele ali, tá né? perdendo a noção do tempo aos poucos, né? Sim. Aos poucos É, ele tá perdendo a noção, gradativamente ele perde a noção do tempo. uhum. E Aí ressoa o gol. soou o gong e ele perdeu o horário, né, Malu? Porque ele não acordou e aí É, ele só foi se levantar quando o primo dele foi chamar e levou uma chamada do primo, porque o primo acha inaceitável quem não observa os horários das refeições, né? Então ele já levou nesse um ponto ele é chamado aí. bem militar, né? Sim, Prussiano. sim. Ficou bravo, hein? Ficou bravo com o primo que falou que não aceita isso daí. É. Mas então, aí eles estão lá e vamos para mais uma comilança, Malu, ou não? Mas olha só, Tati, aqui ó, que eu pensei que ele quer voltar, porque olha só. Hans Castor quis mudar de roupa. Joaquim, entretanto, não permitiu. Detestava e desdenhava a falta de pontualidade. Como era possível progredir na vida e recuperar a saúde para voltar ao serviço? Aquele que se mostrava por demais relaxado até para observar os horários das refeições. Uhum, Por isso sim, que eu acho que ele gosta do serviço ali, do sim. militar. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Não, ele pode até gostar, mas talvez ele não queira, ele só não queira trabalhar, né? Ele se Ah, pode sinta ser. bem com as regras, mas não necessariamente no nesse, É, né?
Mas enfim. Mas aí eles descem para mais comilança. Então, e temos aí, ó, na página 92, para quem está com fome, pule essa parte, né? A comida era tão boa quanto abundante, né? Incluindo a sopa, constava nada menos que 6 pratos. Depois do peixe, vinha uma sólida iguaria de carne e a guarnição. A seguir, ainda outro prato de legumes, carne de aves frita, uma sobremesa austríaca e nada inferior à da véspera. E, por fim, queijo e frutas. Cada prato Ai, era servido... adoro essas refeições que acabam com queijo e frutas. Isso é bem Ótimo, Europa, né? É né? bem francês, Adoro né? isso. É. Cada prato era servido 2 vezes e não era à toa. Olha lá, hein? 2 vezes cada prato, Meu estamos Deus. aí. Estamos aí Tá que chegando a hora do almoço e tá me dando fome. tá fome, né? Eu leio esse Aqui no livro com Brasil. fome. E tu viu Ai, ali, ó, eu sublinhei que ele fala em carne de aves fritas. Não uhum, chegamos no pombo ainda, mas ainda não. estamos passando perto dele. Sim. Mas eu acho que, ó, que por enquanto o cardápio aqui tá melhor, Malu. Por enquanto sou do time Montanha Mágica. Aham, não, com certeza. Não faço questão do pombo, só tô Não, curiosa para saber quando é sim. que ele vai Quando aparecer. que vai Ele tem aparecer, né? aparecido em todas as nossas leituras. Sim. Uhum. E aí que aparece É. essa mulher, né? Que na sala. Mas assim, outra coisa que me chamou a atenção, ele fica transtornado novamente, porque alguém bate a porta envidraçada de novo, né? E ele assusta, e ele ficou Essa transtornado com porta aí tá essa porta. incomodando o nosso Hans. Tá incomodando e aparece essa senhora, né, que atravessa a sala, uma moça jovem, melhor dizendo, de estatura apenas média. Aí ele descreve, como sempre, aquelas descrições, né? E Sim. ele fala da mão dela, e daí eu achei interessante porque ele fala que a mão dela é essa parte do corpo. Então, ele gosta de mãos, né? Que ele fala que ele tem a mania de observar as mãos. E ele fala que Aham. não era propriamente feminina a mão que arrumava os cabelos. Não oferecia aquele aspecto cuidado e refinado que costumavam ter as mãos das damas da esfera social de Hans. Então, tá aí Será que uma ela era uma coisa. trabalhadora? Não sabemos. Madame Chocat, né? É, É. chauchat, chauchat, chauchat. Uhum. Essa aqui, ó, prestem atenção. Ela é tão laça, né? Aí eu fui ver no original, assim, para ver em qual sentido é que, assim, é que é meio relaxada mesmo. Então, É, malemolência, assim, ó. isso, exatamente. Então aí será que esta mulher chamou tanta atenção do Será que é nosso... um crush do Hans? Eu acho que pelo fim aqui É, dessa parte, né? Deu tudo a entender que sim. Mas aí, exato. Malu, tem uma coisa que eu fiquei um pouco assim. Eu acho que essa edição merecia umas notas, tá? Porque algumas coisas eu tenho a sorte, sim, de ter o original e poder acompanhar, assim, com algumas dúvidas que surgem. Uma das dúvidas foi esse tal do Joãozinho Azul que aparece aqui. Exato. Que é isso? E eu falei, Como é que mas chegasse? eu fui ver, e eu já vou explicar aqui para vocês. Eles estão falando da pessoa que já tá quase para morrer, né? O pobre coitado, Uhum. disse ela, já está com os pés na cova, já precisa conversar de novo com o Joãozinho Azul. Aí eu falei, mas que é isso, né? E aí ele fala de novo do Joãozinho Azul. Então aí se vocês lembram no primeiro vídeo, na página 18, em que aparece um tal do vidrinho que o Joaquim mostra pro Hans e fala que todo mundo tem um desse aqui. E a gente achou, naquela parte, não dá para saber se esse vidrinho, o que é, se ele tem alguma coisa para beber ou se ele, né? E aí a gente descobre que no original Uhum. ele chama Blauen Heinrich, que assim, o nome, né, Heinrich, eles transformaram para Joãozinho, talvez por ser um nome comum, e azul, né? Então, Joãozinho Azul. O que é, até vou colocar depois para vocês é o nome de uma escarradeira de bolso para pacientes que sofriam de tuberculose. Ele Ai. foi introduzido pela primeira vez em 1889. E tem aqui toda a história, depois eu vou colocar lá essa historinha aqui para vocês. Mas, enfim, era um
E tem um vídeo também de uma pessoa mostrando, eu vou disponibilizar aqui e colocar na descrição do vídeo, como era esse vidrinho azul, e ele tinha uma tampa de metal que você abria com um bocal maior, que era para você tossir lá dentro e pôr as coisas para fora, e depois para fazer a limpeza você tinha um outro orifício um pouquinho menor, com uma tampinha, então aí você destarrachava ali e tudo saía para fora e você podia fazer a higienização. Era isso aí. Ou seja, quem necessitava tanto de uma escarradeira era umas pessoas que mais né, já estavam perto, né, de bater as botas. E aí eu lá da frente achando que isso era uma droga, alguma eu coisa. Também achei. Aí eu viajando. Exatamente. E aí alucinógeno. E o legal, olha, que esse utensílio alcançou a fama literária com a obra do Thomas Mann. Então, assim, ficou conhecido, assim, como, né? Porque era realmente utilizado em bastante nos sanatórios, assim, em que cuidavam-se das pessoas com esses problemas respiratórios. E foi esse frasco aí de bolso que ficou famoso e teve essa... Agora, veja bem, né? Editoras, por favor. Colocar o Joãozinho azul merece uma nota. Sem uma nota, uma explicação para quem não tem acesso ou assim o conhecimento para ir atrás. Talvez, às vezes talvez no inglês tenha uma explicação um pouco melhor. Mas aí fica difícil, né? Não dá para saber o que é tal do Joãozinho azul. Claro, e aí tu tem que ir atrás, sabe? Tipo, se tem a nota ali, já dá para seguir adiante, né? E se eu não tivesse visto isso, eu não saberia que tá relacionado com aquele vidrinho lá do começo que ele mostrou pro primo, entendeu? E que é exatamente isso daí. A gente ia seguir pensando que o vidrinho azul era uma droga que ele dava pros caras. Pois, exatamente. Tudo bem, né? Então, foi isso aí. Daí a Malu também já adiantou pra gente a questão do... Qual? Irmã Muda, que era a questão do termômetro. Também é outra coisa que eu acho que merecia uma... uma nota. Uma nota, assim, com certeza. Ele foi... nesse dá pra gente entender, né, Malu? Porque eu achei tranquilo pelo contexto. Sim, assim. Pelo contexto dá. Uma nota. Mas eu acho que poderia até ter uma notazinha pra gente entender, né? Assim, entender não, mas pelo contexto mesmo. Mas também foi outra coisa que eu fui buscar ali. Essa coisa de termômetro sempre me lembra aquela cena do ET que o guri põe o termômetro na luz para aumentar a temperatura e fingir que tá doente para não ter que ir pra escola e poder ficar com o ET. Sim. Eu tentei aquilo na época, gente, não funciona. Eu vi o filme, foi o filme da minha infância, o meu filme preferido de todos os tempos. Sim. Tentei aquilo, nunca funcionou. Uhum. Olha lá, Malu dando ideias. Hoje em dia a gente já nem usa muito desses, né? Tem aquele que já mede direto, e então não dá para esconder muito. Quem foi criança nos anos 80 entende. Vai saber. Hoje em dia, as crianças novas, só termômetro digital. Exatamente. Aí a gente tem outro personagem interessante aqui, o Sr. Albin, né, Malu? Sr. Albin. Que está lá fazendo uma cena, falando que vai se matar e tudo, não? Nosso suicida de plantão. Exatamente. E ele faz uma cena com faca, com revólver, e as senhoras ali estão desesperadas e o Hans fica achando tudo muito estranho. Depois o Joaquim fala que é assim mesmo, que isso sempre acontece, que tem pessoas lá que são assim. E inclusive depois ele fala que já aconteceram vários suicídios ali, é uma coisa comum, né? Ele até chega a colocar. Tipo assim, quem nunca, né, aquela coisa assim, já que vai acontecer, que aconteça logo. E diz que isso é bem comum, né? Tanto assim que tem altos índices de suicídio em cidades com muitos idosos, né? Uhum. Sim. Então acho que tem muito tá sofrendo com a doença, a morte vai vir de qualquer maneira, né? Uhum. E deve ser uma coisa muito deprimente tá num lugar assim, né? Sim. Eu acho que por isso que cria meio que essa histeria assim da galera ali, tá muito feliz, são sentimentos muito à flor da pele, né? Uhum. Porque na real, assim, pô, tu tá com um monte de paciente terminal ali, tu não saber, o prognóstico ser ruim, né? Que naquela época era ruim. Sim. É fácil se deprimir num lugar assim, né? Então, e ele conta exatamente, ele fala assim, nas palavras do Joaquim, né? Na página 99.
Essas coisas acontecem por aqui. 2 meses antes da minha chegada, um estudante que estava no sanatório havia muito tempo enforcou-se na floresta, logo depois de um exame geral, né? Ou seja, depois de um exame que provavelmente ele percebeu que não estava bom, que estava numa situação ruim, né? Então ele... e aí a gente fica sabendo que isso é meio que comum, acontece bastante. Temos aqui mais vida social, né, Malu? São socializam. Os que não se deprimem socializam pra caramba, Socializa. né? Eu acho que até por isso que tem bastante comida porque daí tem que ter essa socialização, porque o que vai fazer lá num sanatório se eles já passam a maior parte do tempo deitados, né? E já se mata antes da hora, né? Exatamente. Como diz a tirinha do Snoopy, né? Um dia a gente vai morrer, mas todos os outros a gente vai viver. Sim. Eles estão nessa, assim. Então, entre o Carpe Diem e o Desgraça Total. É isso aí. E, bom, o que mais que a gente conversa sobre aqui? Eles vão lá tomar um café, um chá, né? Com biscoitos e tem mais comida, mais fome para quem tá com fome. Agora a nossa curiosidade para saber o que vai acontecer entre uma refeição e outra e entre uma soneca e outra. Porque a rotina é come, passeia um pouquinho, dorme. Como é que é? Tinha um livro da rotina do bebê, né? Sim. É mais ou menos isso, né? Aquele livro da encantadora de bebês, não sei se tu leu. Li de Aquele tudo. negócio é essa rotina aí, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme. Come, passeia, dorme, come, passeia, dorme. Isso, só isso, né? Tem que fazer a camiseta da montanha mágica, né? Tem. Come, passeia, dorme, né? Dorme. E Charuto, tenta fumar o charuto. Nesse meio tempo, ele fica, às vezes, meio filosofando sobre o tempo, né? Outras vezes aqui ele também fala da questão de parecer que já está lá há mais tempo, né? Do que ele realmente passou. E aí ele... tem essa parte que eu achei já também outra, assim, meio suspeita, né? Que daí o Satana faz propostas desonrosas, né? Estamos aí com a Malu no próximo, já no próximo... O Settembrini é uma das pessoas que tá sendo legal de acompanhar, né? Tá sendo legal, sim. Ele é bem malucão, mas é ótimo. Dá uma sacudida ali na galera. Né? Porque os dois primos são bem quadradões, né? São os jovens bem... Sim. Então ele tá meio que abrindo um pouco a cabeça dos guris, né? Mas eu fico meio assim que eu ainda não decifrei o Joaquim, sabe? Então, assim, eu já tenho um pouquinho, parece que um pouquinho mais de noção do Hans, assim, do jeito, mas o primo mesmo fica essa dúvida aí. Eu achei que ele tá meio que fugindo das responsabilidades dele do emprego lá dele, né? Mas vamos lá, vamos ver, porque acho que isso aí a gente vai ganhando ao longo aqui da leitura. E o Thomas Mann é muito, muito bom em largando essas coisas aos poucos, né, Malu, pra gente, assim, sem entregar de cara, assim, as coisas. Ele cria o suspense. Eu não sei, assim, se no fundo não é o Hans que é o que foge da realidade, sabe? Pode ser também. Eu ainda tô em dúvida, assim. Ele me parece, assim, o Joaquim é aquele cara que segue as regrinhas, assim, tem que estar aqui, tem que faz não questiona muito, sabe? E acho que isso vai mudar agora, tendo o Hans e tendo o Settembrini e Satana para incomodar, né? Sim. Então, mas a gente tem que sempre cuidar com Satanás, gente, sempre cuidar. Parece que ele quer fazer tu pensar, mas na realidade ele quer te trazer a coisa pronta. E o que ele vai... É Deus que te dá as escolhas, o Satana, ele te... Por isso que as pessoas gostam do diabo, porque ele te dá o troço pronto. O que ele vai propor pro Hans? Vai propor que ele vá embora o mais rápido possível dali, não é? É o que ele vai falar pra ele. Que o Hans também. O Hans é o garoto enxaqueca, né? Ele começou a falar um monte de coisa. Então pega a tua mala e vai embora. Sim. E aí o Hans voltou atrás, né? Mas vem assim. Mas o que ele propõe... O Hans não sabe o que quer. Ele fala na página 104 que é a proposta aqui, né? Em suma, que tal se ainda esta noite preparasse suas malas e aproveitasse o trem de amanhã para pôr-se a caminho e safar-se daqui? Essa é a proposta do Settembrini. Aí ele fala, o senhor pensa que eu deva partir? Perguntou o Hans. Se mal acabo de chegar? Não mesmo, não posso ter opinião formada logo no primeiro dia.
né? Ou seja, Que ele é é. uma frase que era do primo dele, né? Sim, O primo exatamente. dele que falou pra ele não ter opinião É. formada no primeiro dia, né? Uhum. E tá vendo como Então ele já aqui a tá gente tem aqui, incorporando as ó, coisas. o bem contra o mal. Uhum. Pois é. Proposta do Satana. A proposta do Satana é essa, bem rápida, bem Uhum. solução fácil, né? Sim, É, galera, tá complicando a coisa. tá. No final do livro, a gente vai descobrir que o Satana vai dizer: escreve Fausto. Uhum. Ah, então, aí o legal foi que nesse final, né, Malu, como você tinha falado da irmã é, muda, e o Hans tá lá Aham. pensando antes de dormir, né, ele tá entrando naquele estado ali meio de... naquele estado meio de que tá com sono ou não, naquele, Não sabe né, se é uma sonho ou vigília, realidade. E ele Ele não. fala, ele pergunta, ele se faz a pergunta assim, se o tempo não seria nada mais do que uma irmã muda, né? Uma coluna de Mercúrio desprovida de escala para aqueles que quisessem trapacear, né? Então ele faz ali uma... Gente, isso é muito Muito legal. legal, né? Isso é como. Vamos usar a nossa palavra favorita. Isso é genial, Uhum. né? O Sim, tempo não seria como uma irmã muda, sim. né? Uma trapaça, né? Uhum. Por que que a gente inventou o tempo? Malu, o Hans tá apaixonado ou não pela Madame Chocolat? Tá, Tá, não tá? tá, ele já tá Chocar. totalmente, totalmente. É Por, só ele só tem que admitir pra ele mesmo. porque esse final aqui, pra mim, não resta dúvida que ele tá sonhando, inclusive, ele sonhou que beija a mão dela, né? Que é exatamente aquilo É, que ele rechaçou ali, né? é, E. a mão que ele achou feia, né? Uhum. Tá apaixonado por ela, eu acho. Agora ele É, vai querer aprender também russo. ó, e ele fala assim: foi essa a sensação que ele tornou a encontrar no sonho, mas com uma intensidade muitas vezes maior. Né? Então É, galera. eu fico assim, como o Thomas Mann consegue ser sutil e falar as coisas assim, né? Isso é perfeito, assim, não. Não, ele é maravilhoso, meu Deus, socorro. Por isso que as pessoas são apaixonadas por esse livro, Uhum, né? sim. E ali na senha, antes da gente terminar, bem no finalzinho, ele fala assim, ó. 2 pedaços de um bolo que continha simplesmente tudo: massa de amêndoa, creme de manteiga, chocolate, recheio de frutas e maçapão, bem como pão integral com queijo excelente. Tá, mas assim, ó, até o maçapão ali, eu quero a receita desse bolo, minha gente. Quem Sim. tiver essa receita, por favor. Tem vários canais que fazem comparação de livros com comidas. Uhum. Esse é o bolo que eu quero a receita, tá? Tá bom, vamos lá, vamos procurar, Malu. E eu acho que o maçapão, isso aqui é aquilo que tem bastante aí, né? Aquele docinho que eles fazem os docinhos perfeitos, assim. Como Uhum. é que é o nome? Tem um Pequeno? nome. É. O maçapão é aquela massinha que parece uma pasta americana, mas Uhum. o gosto o sabor é completamente diferente, que a massa americana não tem gosto de nada. Eu vou E eles procurar, fazem doces lindos com isso. eu vou procurar no original o nome e aí eu volto para você e coloco ainda no grupo lá Tá. para falar exatamente ainda uma É, foto. Vamos colocar a foto aqui para vocês. só para nos dar água na boca, que essas coisas só tem na Europa e a gente não pode comer, né, dona Tati? Tudo bem. Sim, Pelo menos aqui eu tenho brigadeiro, tá? tá bom. Tem leite condensado, tá? Ah, mas aqui também tem, Malu. Dá para fazer Eu facinho. sei, eu sei, eu Minhas sei. crianças pedem para É, fazer. bravo. E tu faz, né? É, então. Às vezes eu faço, não muito, Ah, porque é muito doce. É muito doce para os parâmetros daqui. aham. Mas eu aqui tem, assim, vou procurar, prometo que eu trago, inclusive fotos aí para É. mostrar. Bom, descobrimos nesta meta que o Joãozinho Azul não é uma droga alucinógena Não, fantástica, é catarro, Deus o livre. sim, é um potinho de vidro para você pôr Tinha que catarro ser dentro. Joãozinho Verde, né? Porque Era azul, acho que sei lá para quê, que é para acho que esconder o a pote era cor. azul, né? Para esconder o verde, sei Pode lá. ser, né? Porque Ah, ó, só por Deus que esse negócio. Vou Deus deixar o um livre. vídeo aqui para vocês verem qual é esse instrumento aí que eles usam bastante Esse lá. instrumento. É, Então tá, gente. Vamos lá. Vamos seguir com a vamos, nossa leitura nojenta aqui. vamos. Então, Não, tá bem chique a nossa leitura. não, tá bom, vai, Malu, não vamos reclamar só por causa do vidrinho aí, vai. Ok,
Quem saiu do Joyce não vai reclamar É, só porque houve não. um catarro, né? Vamos lá. Estamos bem alimentados aqui. Tamo tudo bem, né? Isso aí. Um beijão, então. Até a Até a próxima. próxima. Tchau. Tchau, tchau.